Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos aqui novamente, então, primeiro domingo de 2013. Olha que bênção. Então, ano novo, vida nova, e no mundo aí, no mundo secular, a gente vê pessoas que fazem promessas, pessoas que pulam as ondinhas, pessoas que comem os carocinhos da uva, enfim, tantas coisas que se fazem na virada do ano e para que o ano novo seja melhor. Nós estamos aqui na casa do Senhor, servindo ao nosso Deus, e agora em especial ouvir a voz do nosso Deus. Essa noite nós estaremos falando um pouquinho, comentando sobre um deserto. Um deserto. E o tema da mensagem é vencendo o deserto. Você já passou por algum deserto na sua vida? Já? Alguém já passou por um deserto? Eu já passei por um deserto. Mas aí você vai me perguntar, mas deserto, aquele, terra árida, aquele da foto lá? Não, existem desertos que são bem piores do que aquele ali. Existem desertos em que não é só a água que falta. Existem desertos que parece que até a presença de Deus se vai embora. É humanamente impossível, né? Salmo 139 diz que a presença de Deus está em todos os lugares. Se eu fizer a minha cama lá no mais alto, ou se eu descer no fundo do abismo, ainda assim Deus vai estar lá. Mas existem momentos na nossa vida, na nossa existência, que parece que o Espírito de Deus se vai. Parece que a gente está sozinho. Davi, um dia escreveu um salmo e ele disse assim: Eli, Eli, lama sabachthani. Jesus repetiu essas palavras na cruz, não é verdade? Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Pense no deserto que Davi estava vivendo para escrever essas palavras. Agora vamos pensar no deserto do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Parecia que estava sem ninguém. Parecia que estava abandonado. E alguns até dizem que ali era o momento dele sozinho com ele mesmo, o momento da cruz. Vamos ler um texto essa noite? Deuteronômio, capítulo 29, de 2 até o 9. Deuteronômio 29, 2 a 9. E essa, talvez, das escrituras sagradas, seja a melhor tradução de deserto, né? A vivência dos israelitas no deserto. Essa é a melhor passagem, né, para nós identificarmos a passada pelo deserto. Não somente a falta de água nesse caso, mas tantas coisas que faltaram. Deuteronômio, capítulo 29, de 2 a 9. Amém? Não está amém ainda, né? Tem gente que está folhando. Vamos lá. Vamos esperar todos. A gente sempre traz aqui a apresentação, mas é importante que você faça o exercício. Abrir a sua Bíblia, de repente acompanhar aqui no telão, mas abra a sua Bíblia, procure, é um ótimo exercício para folhear as escrituras e aprender um pouco mais. Amém? Amém, já melhorou. Diz assim a palavra de Deus: Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: Os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito ao faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes maravilhas. Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente para que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as suas sandálias, os seus pés se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem qualquer outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus. Quando vocês chegarem neste lugar, Sehon, rei de Hesbom, e Og, rei de Bassã, atacou-os, mas nós os derrotamos. Conquistamos a terra deles e temos por herança as tribos de Ruben e de Gade, e a metade da tribo de Manassés. Sigam fielmente os termos desta aliança, para que vocês prosperem em tudo o que fizerem. Vamos orar?
Pai, em toda honra, toda glória, todo louvor e adoração nós rendemos a Ti. Que o Teu servo desapareça aqui, Senhor. Que a Tua palavra, o poder do Senhor venha e visite cada coração. Que o Senhor faça prosperar a Tua palavra no nosso coração, ó Deus. Que não sejam as minhas palavras, mas aquilo que o Senhor planejou, preparou para cada um de nós. Continua conosco nessa noite. Abençoa, Senhor, a Tua palavra. Abençoa os nossos corações. Que sejamos fiéis a Ti e ouçamos aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Aqui então nós vemos um texto maravilhoso. É um discurso de Moisés para o povo. Normalmente Moisés, ele chamava o povo, fazia uma santa convocação, uma assembleia geral do povo. E o povo então saía do acampamento, ia para um lugar aberto e ouvia Moisés proclamar a palavra de Deus, o ensino, as leis, tudo que o povo precisava. Então Moisés, como arauto de Deus, no começo ele usava a boca de Arão, mas depois a gente vai percebendo nas escrituras que Arão vai ficando meio velhinho até, e vai saindo por cena. Moisés, que era gato, coitado, teve que assumir essa difícil tarefa, proclamar a palavra de Deus, a voz de Deus para o povo. Moisés era um profeta, então era muito fácil para ele ouvir Deus e proclamar para o povo. Aqui a gente vê Israel chegando na porta, tinha a terra prometida. Eles estavam chegando quase na terra de Canaã. Veja, deserto não quer dizer que você esteja preso. Às vezes você chega no deserto por conta própria, às vezes você é empurrado para lá. Vamos pensar na história dos israelitas, como os judeus ou os israelitas chegaram no Egito. Vamos lá, como é que foi? Vocês sabem que eu gosto que o povo participe da mensagem, né? Então vamos lá. Como é que foi que o povo de Israel chegou no Egito? Opa, tá lá, a mão respondeu. José foi entregue lá no Egito 400 anos antes desse episódio aqui. 400 anos antes. José chega no Egito, com toda aquela história que a gente já conhece. E o que acontece lá? José chama a família dele. Quando tudo se desvenda, José chama a família dele. E todos os israelitas se mudam então para o Egito. Vão para a melhor terra, a terra de Gósen. A terra que era irrigada pelo rio Nilo. Né? Nós vemos que aquela terra era uma terra farta. E o faraó disse, escolha qualquer lugar da terra que coloque os seus familiares. E eles foram muito bem recepcionados. O faraó enviou uma comitiva para receber eles. Foi só festa. E muitas vezes nós chegamos com festa, com alegria, com satisfação em um lugar, e lá nós somos aprisionados. E foi justamente isso que aconteceu com o povo de Israel. O tempo foi passando, eles felizes da vida, e o faraó começou a não gostar, porque o povo começou a crescer tanto quanto os egípcios. O povo começou a ficar forte, poderoso, embora eles não quisessem suplantar os egípcios, porque eles tinham latente na mente deles o tempo todo que um dia eles saíram daquela terra. Um dia eles saíram daquela terra. Aquilo era temporário. Veja que temporário, mas ficaram 400 anos. E o que fez Israel ficar no Egito? O que fez Israel ficar no Egito? Existia até um texto em Números que fala que quando eles estavam no deserto eles tinham saudade das cebolas, da carne, do alho, do temperinho bom daquela terra. Eles tinham saudade. Então, de certa forma, a gente vê que eles estavam aprisionados no Egito, mas era bom. Não é verdade? É claro, depois de um tempo o povo começa a sofrer. Em Êxodo, no capítulo 1, a gente vê isso, o povo começa a gemer, porque o rei do Egito, o faraó, começa a pressionar, e vê que eles estão crescendo muito e começa a escravizá-los. Então a gente vê que estava ficando ruim o negócio, e foi nessa hora que Deus preparou alguém especial, alguém que ia fazer com que eles saíssem daquela terra. Era bem comum, irmãos, naquela época, que povos ficassem
saindo de uma terra para outra em busca de água, em busca de alimento, e foi muito natural. Não quero dizer que eles tinham escolha, talvez eles não tivessem escolha de chegar no Egito, né? Eles podiam continuar lá e confiar na provisão divina. E eles preferiram ir para o Egito. Muitas vezes nós escolhemos a prisão, muitas vezes nós escolhemos ser levados cativos por uma terra. Talvez por desobediência a Deus, talvez porque, mas lá é tão bonito, o mundo, não é? O mundo é tão bonito. Os jovens aí, né? A balada é tão legal lá, aquelas luzes piscando, olha que coisa, lá pode beber à vontade, ninguém está vendo. O mundo é atrativo, o mundo é legal. O Egito era atrativo, o Egito era legal, e o povo foi para lá. Mas por que ficar 400 anos numa terra que não é deles? Por que ficar 400 anos numa terra que não é a sua? Eles sabiam que eles teriam que voltar para a terra prometida. Veja, lá em Gênesis 15, 13 e 14, alguém abra para mim, Gênesis 15, 13 e 14, e leia bem alto, por favor. Aí a gente vê que eles tinham uma promessa. Eles tinham uma promessa: olha, vocês vão voltar um dia para a terra que eu estou mostrando para você, Abraão. Quem achou já pode ler. Então disse o Senhor a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Sabe também que eu julgarei a nação a qual ela te vem servir, e depois sairá com muitos bens. Eu falei que era para ler bem forte e ficou olhando. Ficou legal mesmo. Ficou legal. Aí a gente vê a discrepância, né? A discrepância na terra do Egito. A gente pode ver algumas imagens. Do meu lado direito, a gente vê a fartura, a coisa que era legal no Egito. Do meu lado esquerdo, a gente vê como eles se pedaram. Então, do lado direito, a gente vê a colheita do Egito. Era uma coisa maravilhosa. O trigo parece que jorrava da terra. Parece que o negócio pulava da terra, nem brotava, pulava. Quando o Nilo estava cheio, irmãos, cobria parte da terra. E quando estava na baixa, demorava tempo para voltar a ficar seca a terra. Se vocês forem pesquisar lá, tem um site que é o Google, né? Google Maps, mais especificamente. Pega lá, coloca Nilo, né? Ou Delta do Nilo na imagem. Vocês vão ver que é uma coisa assim maravilhosa, no meio do deserto, um deserto imenso verde. Só um triângulo verde. Só um triângulo verde. O que é aquilo? É o Nilo. O Nilo, quando baixava, demorava tempo, muito tempo, para ele ficar árido novamente. Então eles podiam plantar o ano todo, praticamente. E o Egito foi assim, foi crescendo dessa forma, ao redor do Nilo. Mas os israelitas, o que eles foram cheirar lá, pelo amor de Deus? Olha só. Tempo depois, eles estavam muito bem. De repente viraram escravos. Construíram pirâmides, construíram palácios, construíram tantas coisas naquela terra. E a Bíblia conta que o negócio começou a ficar pesado, né? Antes a gente entregava palha para vocês, cortadinha e tal. Vai não. Agora para fazer o tijolo, vocês vão pegar a palha, amassa o barro, mistura os dois e faz o tijolo. E eu quero mais. Eu quero mais tijolo do que eu tinha. Estratégias do inimigo, estratégias de Faraó para deixar a coisa ainda mais pesada e reclamar cada vez mais. Um dia Deus levanta então um profeta de Deus que vai falar: olha, nós vamos sair desse negócio, nós vamos sair daqui. E todo mundo se anima: opa, beleza, show de bola, vamos sair desse lugar. Agora para onde nós vamos? Para uma terra que manda leite e mel. E todo mundo fica parceiro. Olha que beleza! Uma terra que manda leite e mel. Quer dizer, nós vamos trocar um riozinho daqui, vamos trocar cebola daqui por mel. Olha que troca maravilhosa, né? Trocar cebola, um troço ardido por mel, que é doce. Olha que beleza! Que bênção de Deus! Esse Deus é bom. E eles saem então, todos parceiros, compram
vão. Só que Deus tem reservado para eles um lugar pior do que a terra do Egito. Muito pior do que a terra do Egito. Esse lugar é o deserto. A gente pode ver aí, pode passar algumas situações do deserto. E a primeira delas que nós podemos ver no texto sagrado, que nós lemos ainda há pouco, é que quando estamos no deserto, às vezes nós não percebemos. Quando você vê, você já está no deserto. Já experimentou isso? Como que eu vim parar aqui? Meu Deus, estava tudo tão bem até ontem, e agora parece que o mundo caiu, o chão desabou. O que está acontecendo comigo, meu Deus? O que eu fiz para merecer isso? Normalmente a pergunta que nós fazemos: o que é que eu fiz para chegar aqui? O que é que eu fiz para parar nesse lugar? Irmãos, Deus às vezes nos manda no deserto. Às vezes a gente pensa que é a estratégia do inimigo o deserto. Às vezes a gente fica orando, eu primeiro, sai do deserto em nome de Jesus, sai! E não sai, o negócio não sai, e a água não aparece, e a areia vai crescendo. Não é para sair do deserto, meu querido, foi Deus que te colocou lá. Mas, que blasfêmia! A Bíblia fala que Deus não pode fazer o mal. Deus não pode fazer o mal. Não, realmente Deus não pode fazer o mal. Deus é totalmente bom. E quem disse que o deserto é mau? Quem disse que o deserto é mau? Às vezes nós somos empurrados para o deserto e a gente não percebe. E sabe o que nós devemos aprender com isso? É que o deserto é a estratégia de Deus para forjar caráter. O deserto é a estratégia de Deus para preparar e melhorar a minha própria vida. O deserto é um lugar de confronto. É um lugar em que você não vê nada, a não ser uma única alternativa: confiar em Deus. Confiar em Deus. Quando a gente está na fartura é muito fácil, né? O meu Deus é maravilhoso e Ele me deu uma casa nova. Olha que tremendo. Meu Deus é poderoso e Ele me livrou do assalto, me livrou disso, me livrou daquilo. Meu Deus é poderoso, Ele me deu um carro zero. Nesse momento é muito fácil, né? Meu Deus é poderoso. E quando a gente está no deserto? Quando a gente está no deserto é difícil. É difícil confiar em Deus. É difícil você perceber a presença de Deus. E mais do que isso, é difícil você entender que foi o próprio Deus que te mandou para lá. Era muito mais fácil, irmãos, os israelitas saírem. Eu não me lembro se eu coloquei o mapa. Coloca ali mais para frente, meu querido. Mas não coloquei. Pode voltar lá. Existe, se você for pesquisar, na Bíblia aí tem até algumas Bíblias que vêm com o mapa, e a gente vai ver que a terra de Israel não era tão longe do Egito. Na verdade, até hoje, a terra de Israel vai vir de fronteira com o Egito. Então era só eles caminhar numa linha reta e ia para lá. E hoje é um trajeto que se faz como se fosse daqui a São Paulo, por exemplo. Então, naquela época eles não tinham carro, não tinham, na verdade eles nem usavam animais selados naquela época, né? Eles não utilizavam de animais selados, assim como a gente vê hoje, né? O cavalo, o camelo, enfim. Eles usavam, mas era pouco, não tinha cavalo para todo aquele bando de gente. Então eles caminhavam a pé. Então levaria algumas semanas para chegar na terra de Israel, alguns dias. Algumas semanas porque era muita gente, era mais de 1 milhão de pessoas. Mas era um trecho consideravelmente pequeno. Era um trecho pequeno. Algumas pessoas caminhavam em alguns dias. Agora, por que eles foram passar por toda aquela volta? Eles fizeram uma volta, eles ficaram andando em círculos no deserto. Por que isso aconteceu? Porque Deus permitiu que eles se perdessem. Eles se perderam? Como é que foi isso? Como é que eles foram parar lá? Meu Deus! Pois é, foi proposital. Do ladinho, os filisteus estavam em guerra. E Deus falou: olha, não é bom que eles
por aquele caminho ali, porque ou eles vão morrer tudo, ou eles vão olhar a guerra, vão fugir para a senzala de novo, porque lá nós estamos seguros. Nós vamos levar chicotada, mas pelo menos a gente não morre. Era assim que eles pensariam. Então Deus desvia o percurso. Deus faz com que eles mudem o caminho. Então foi proposital, irmãos. Mas mais do que isso, o Egito, o deserto foi estratégia de Deus para forjar o caráter de Israel. Nós vemos nas Escrituras algumas passagens que o povo se revolta. O povo se ira contra Moisés, vai correndo lá. Moisés, nós estamos passando fome, Moisés. Moisés, a gente preferia falar no Egito que você trouxe aqui. O texto fala, por acaso faltavam sepulturas no Egito? Aí você trouxe nós para ser enterrado aqui no deserto? É isso, Moisés? Faltava sepultura para nós lá? Eles não tinham esperança, eles não criam. Deus fez um povo no deserto, um povo que cria nele. Um Deus que confiava, um povo que confiava no Deus que eles serviam. Muitas vezes nós chegamos no deserto, meus irmãos, e é porque Deus mandou-nos para nos forjar, para nos fazer diferente, para nos aprimorar. Então, quando você estiver no deserto, não fique chorando e pedindo, Deus, me tira daqui. Não, Deus, o que eu preciso aprender aqui? Senhor, é para forjar o meu caráter? É para mudar a minha vida? O que é que o Senhor quer comigo aqui no deserto? Eu preciso aprender. Perceba, entenda que foi Deus que te mandou para lá. Versículo 4 diz assim: mas até o dia de hoje o Senhor não deixou que vocês percebessem, ouvissem ou entendessem tudo o que viram. Israel já estava há 38 anos caminhando e eles ainda não tinham percebido que eles estavam só dando voltas. Mas por que eles não perceberam, irmãos? Será que não tinha alguém que era perito em mapa entre os judeus, entre os israelitas? Será que não tinha algum infeliz que soubesse olhar as estrelas e ver, não, mas nós estamos no caminho errado? Não, irmãos. Eles seguiam Moisés. Moisés seguia a coluna de fogo e a nuvem de fumaça. Então quer dizer que o próprio Deus é que foi dando volta com eles por ali. Próximo ponto que nós podemos entender é: quando estamos no deserto, Deus nos sustenta. Nos versículos 5, alguém leia para mim lá, versículo 5. Agora vai ter que ler igual olhando, viu? Versículo 5. 40 anos que conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Aí a gente vê a provisão de Deus, aí a gente vê o cuidado de Deus, aí a gente vê a manifestação divina. Alguém já viu aqui roupa durar mais do que um ano nos dias de hoje? Uma camisa. Os homens aí que usam camisa para ir trabalhar, eu vou de camisa para o trabalho. Qual é o tempo médio assim, que dura essas camisas? Os homens, vamos lá. Ah, tem gente que usa farda, melhor ainda. Quanto tempo dura uma farda? Uma canícula. É uma por ano. Dois estão juntos, né? Um par, canícula é camisa, irmãos. Canícula é camisa do polícia. Né? É um par por ano. Alguém aí dura mais que um ano uma camisa? Eu estou perguntando para homem porque o homem é parâmetro com essas coisas. Você vai perguntar quanto tempo dura uma roupa para uma mulher, ela vai dizer que pelo menos uma vez por semana tem que ir lá comprar uma camisa, um vestido, sei lá. Difícil. Então, por isso eu não sei, pergunto os homens, né? Porque isso aí é mais fácil. Alguém aí dura mais do que um ano uma camisa, assim, por exemplo? Agora, 38 anos, será que duraria uma camisa? Será que 38 anos, a gente fala 40 anos, né? Mas se a gente for somar os tempos das escrituras aqui, dá 38 anos que eles ficaram no deserto.
mas nas escrituras. 38 anos sem trocar uma muda de roupa, meu querido. 38 anos sem a sandália gastada. Agora pensa naquele calor infernal do deserto. E eu fui pesquisar. Qual é a temperatura no deserto? No deserto do Sinai, que é onde eles ficaram perambulando, vai de 9 graus negativo a 47 graus positivo. Isso temperatura ambiente, sem contar a sensação térmica. Sempre a sensação térmica ainda é maior ou menor. Menor quando tem vento, maior quando está a exposição do sol. Eu não vi nenhum coqueiro nas escrituras ali dizendo que eles podiam ficar debaixo de um coqueiro ou alguma coisa assim. Então era calor mesmo. Era muito calor. Mas irmãos, tinha uma provisão divina para proteger eles do frio, de 9 graus negativo, e também tinha provisão divina para protegê-los durante os 47 graus positivos. Sabe o que era? Alguém sabe o que era? Oi? Alguém falou aí. O que foi? Glória a Deus. A nuvem era uma nuvem de fumaça mesmo, protegia eles do sol, meus queridos. E a coluna de fogo, olha que tremendo, era a provisão de Deus, aquecia eles no 9 graus que fazia na madrugada. Era Deus presente naquele acampamento o tempo todo. E a Bíblia fala que quando eles tinham que se movimentar, a coluna levantava e ia andando. Pense numa coluna de fogo, de alguns metros de altura, andando no deserto. Alguns dizem de combustão espontânea, né? Isso é fácil de explicar. Existe um livro de Werner Keller, é um livro que chama assim, como é que é o nome do livro? É um livro que tenta provar a existência de Deus, ou que a Bíblia tinha razão. Werner Keller, ele era um arqueólogo na década de 70, ele pesquisando lá em Israel algumas coisas, ele disse, não, mas aquilo era combustão espontânea, não era Deus coisa nenhuma. Ele fala que a Bíblia tinha razão, mas ele fala que era coisa científica. Não tem sentido, né? Mas ele dizia, não, é combustão espontânea, o gás se levanta da terra, queima e dá a impressão que é alguma coisa maravilhosa, mas não é. É só um gás, não. Era Deus presente. Era Deus presente ali, protegendo eles do frio. A fumaça escondia eles do sol. A roupa não gastou. Às vezes a gente está no deserto e a gente fica reclamando. Olhe para a tua situação no deserto e veja que Deus tem te protegido. Acima de tudo, creia que Deus pode te guardar no deserto. Creia que Deus está te livrando de coisas. Creia que nem as coisas estão faltando. Eu passei por alguns desertos nessa vida. Já passei. Eu sou jovem, muito jovem, mas já passei por alguns desertos. Em todos eles eu vi a mão de meu Deus ali. Em todos eles eu percebi que Deus estava ali, me amparando. Dificuldades financeiras, nunca faltou alimentos dentro da minha casa. Quando eu acabei de casar, um mês de casado, eu me acidentei no trabalho. Me acidentei no trabalho e fiquei 3 meses sem receber. O meu apartamento era financiado. A Evelyn trabalhava também e o salário que ela ganhava dava para pagar, naquela época, a prestação do apartamento e a prestação do apartamento. Não dava para pagar mais nada, meus queridos. Não dava nada. Só dava a prestação do apartamento. O meu salário, então, seria para o passeio, seria para o, sei lá, para pagar as contas. E só o salário dela. Irmãos, a gente não atrasou uma prestação do apartamento. Nunca nós passamos um dia sem coisa dentro de casa para comer. A gente não tinha como ir para a igreja. A mãe dela ligava para a gente e falava, mas vocês não vão para a igreja hoje? Detalhe, a gente morava no Albuquerque e era membro da igreja batista com retiro. Tinha que pegar 4 ônibus para chegar lá. Não tinha carro. E ela ligava, estou esperando vocês aqui para a igreja. Pois é, não tem dinheiro. Não tem para vir até aqui.
Até aí tem, mas e daí? Então venha que vocês voltam para casa. E foi assim. Durante os 3 meses, os 3 primeiros meses, não recebi um centavo. E Deus providenciou tudo. Era um deserto. Era um deserto. Eu morria de dor. Eu machuquei o ombro e o médico não sabia o que era, porque não tinha como fazer o exame. E estava ali no deserto. Não faltou nada, meus filhos. Não faltou nada. Recentemente nós passamos por um deserto aí na família novamente, né? Foi terrível, foi tenebroso. Parecia que o dia era noite. Filho doente parece que é o pior deserto. Quem tem filho aí, vocês vão concordar comigo, né? Filho doente parece que é o pior deserto que a gente passa nessa vida. Porque o resto você corre atrás. Mas o teu filho está doente, o que você vai fazer? Vai olhar para Deus cure, não tem outro jeito. Irmãos, não faltou nada. Irmãos, Deus providenciou tudo. Livrou até a roupa. Livrou tudo, meus filhos. Esse é o meu Deus. É o Deus que me protege no deserto. É o Deus que eu posso caminhar tranquilo, porque Ele está comigo. Números 13 e 23. Depois chegaram ao vale de Escol, e ali cortaram um galho de uma parreira com cacho de uvas, que todos os homens carregaram, pendurando numa vara. Eles pegaram também romãs e figos. Isso foi no deserto? Não, não foi no deserto. Sabe o que movia os israelitas? Era que um dia eles iam chegar na terra prometida. É que a gente vê. Eles reclamavam lá em Números, capítulo 10. Números 10, ele fala que saudade que nós temos das cebolas, dos alhos, da carne. Meus queridos, às vezes não tem abundância no deserto, mas tem tudo que a gente precisa. Agora o que a gente tem que olhar é que Deus vai me levar para lá, na terra prometida. Lá sim, eu vou ter fartura, lá eu vou ter abundância. A Bíblia conta que precisava de 2 para segurar um único cacho de uva. Agora, a uva é melhor que alho? Não sei, tem gente que não concordou. Uva é melhor que alho? Depende da fome. Ah, depende da fome. Naquele momento de fome, eles preferiam o alho, né? Eles preferiam o alho. Meus queridos, o que deve nos mover no deserto é a certeza de que a gente vai passar. De que a gente vai passar facilmente por aquilo ali. Aquilo ali é temporário. Aquilo ali vai passar. Quando estamos no deserto, Deus nos promete chegar em casa. E esse é o terceiro ponto dessa mensagem de hoje. Quando a gente está no deserto, Deus promete que a gente vai chegar em casa. Deus havia prometido a Abraão e Deus estava cumprindo naqueles dias. 400 anos depois, Deus estava cumprindo a sua palavra. Demorou? Eu não sei. Deserto demora? Quando a gente demora, né? Quando a gente demora. Quando o deserto para mim é demorado. Quando o deserto para mim é penoso. E tem gente que quando a gente está no deserto vem e fala: isso não é nada. Pior é o africano que está morrendo de fome nessas horas. Bichinho ignorante, né? Não é nada porque é comigo, não é com você. Não é disso que a gente precisa cantar no deserto. Quando a gente está no deserto, a gente precisa de uma palavra de incentivo. Quando a gente está no deserto, a gente precisa de uma palavra de ânimo. Eu lembro até hoje, roubaram o meu carro. A gente está rindo lá atrás. A gente está rindo. É rir porque acompanhou e sabe que hoje não faz falta nenhuma aqui. Roubaram o carro. Admércio, era 5 horas da manhã, né, Admércio? 6 horas, Admércio estava lá em casa. 6 horas da manhã, Admércio estava lá em casa. E agora? Vamos correr? Não tem mais para onde ir. Levar embora. Quando foi de tarde, a gente ligou para os familiares. Olha, então, primeiro a gente ligou para o pastor. O pastor já deu conta de comunicar para todo mundo. E quando foi de tarde, a gente falou então para alguns familiares. Então, lembra do carro? Não existe mais. Foi-se embora.
Mas aonde que estava? Estava na frente de casa. Mas também! Olha o que vocês vão fazer! Deixar o carro na frente de casa! E já vem com aquele sabão. Senhor, agora não é disso que ele está precisando agora. Nem sabe por que a gente deixou na frente de casa. Já passou por isso? No deserto tem midianitas que ficam ali o tempo todo. Tá vendo? Vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Parece um bando de urubu que fica esperando a carne morrer. Misericórdia. Misericórdia. Quando Deus está no comando e Deus está conosco no deserto, Ele promete que a gente vai chegar. Não dê ouvidos para os urubus que ficam ali em volta. Não dê ouvidos para as pessoas que dizem que você jamais vai sair de lá. Ouça o que Deus diz. E Deus prometeu para os israelitas: vocês vão sair dessa terra, porque essa terra não é de vocês. Vocês vão chegar na terra de vocês. Demorou. Para eles demorou sim. Demorou. 38 anos é tempo. Mas eles creram e eles chegaram lá. Se Deus prometeu que você vai chegar, você vai chegar. Êxodo 20, versículo 2. Meu povo, e aqui eu falo, meu filho, eu, Senhor, o seu Deus, eu o tirei do Egito, a terra de onde você era escravo. Eu o tirei do Egito. Foi Deus que te levou para o deserto. Deus vai te tirar de lá e vai levar. Deus não tira ninguém do Egito, da prisão, para deixar morrer no deserto. Muitas vezes nós não percebemos que nós estávamos, na verdade, numa prisão. Durante esse ano, muitas coisas nós perguntamos: por que, meu Deus? A Evelyn estava com o pet shop indo de vento e pouco, eu estava se pagando sozinho. E para quem é empresário sabe, montou um negócio do nada. Não é em um ano que você vai ter o retorno. Daniel, que é administrador, sabe, né? A literatura diz que até em 5 anos a gente tem retorno de um negócio. Né? Isso é a literatura que diz, lá da administração de empresas. Mas, em um ano ele já estava lá no negócio, rodando, e agora vai. Por que, meu Deus? Nessa hora, irmãos, Deus queria que a gente passasse mais tempo com a família, a gente correndo atrás de outras coisas. E a gente vai percebendo. A gente pedia: Senhor, fala por quê? Por que eu preciso mudar? O que é que eu preciso mudar? Não estou dizendo que a gente ficava perguntando: Deus, por que aconteceu isso? Não, a gente aceitou. Muitas pessoas disseram para nós, alguns irmãos, não aqui na igreja, graças a Deus, não vi ninguém aqui na nossa igreja falando isso, mas irmãos de outras igrejas, um veio com uma profetada: sabe por que está acontecendo isso? A Gisele estava lá, né, Gisele? A Gisele estava no hospital, vamos visitar a Sara no hospital. Uma pessoa que a gente nunca viu na vida. Chegou lá: eis que eu te digo, isso tudo está acontecendo é porque vocês largaram dos caminhos do Senhor. Você e o seu esposo estão fora dos caminhos do Senhor, e é por isso que isso tudo está acontecendo. Eu tinha acabado de ser ordenado no mês anterior. Eu nunca trabalhei tanto na igreja como eu trabalhei durante esse ano. E eu: Jesus, tá bom, amém, Senhor, amém. Outros diziam: isso aí é coisa do diabo, repreenda Satanás, não aceite essa doença não é de Deus. Jó disse: mulher, você fala como uma tola. O bem de Deus você tem que aceitar, agora o mal você está tocando de volta. Deserto é o lugar que você não fica se questionando. Deserto não é o lugar que você fica resmungando. Deserto é o lugar que você crê que você vai sair. Se você está passando pelo deserto, saiba, você vai sair. Se você um dia chegar no deserto, saiba, você vai sair de lá. Você vai chegar num lugar onde a uva, o cacho de uva, tem que carregar em 2. Você vai chegar num lugar, uma terra
que mana leite e mel. Você vai sair do deserto que é árido e vai chegar no lugar de prosperidade. Você vai chegar, basta você crer. Quando passamos pelo deserto, devemos ser fiéis a Deus. E esse é o último ponto dessa mensagem. Muitas vezes as pessoas chegam ao deserto e lá é que elas desistem. Quantos israelitas morreram porque duvidaram de Deus? Morreram porque Deus falou: olha, não pegue nada lá da guerra, do despojo de guerra. Não pegue absolutamente nada. Vão lá e pegam 2 estátuas. Não era para pegar nada, quanto mais ídolo da terra estrangeira. Muitas vezes a gente faz igual os israelitas. Ou fica murmurando, ou vai lá e começa a se apropriar das coisas. Né? Irmãos, que decepção. Às vezes a gente está no deserto, a gente fica não só reclamando e olhando para as cebolas do Egito, mas a gente vai buscar os deuses de outras terras. Tem gente que vem na igreja todo domingo. Na segunda-feira vai consultar a benzedeira. Na terça-feira vai não sei aonde para tirar o quebrante. Na quarta-feira vai na reunião dos descarregos. Sei lá que dia que é a reunião dos descarregos. Na sexta-feira vai tomar um passe. No sábado de manhã, para garantir, vai na sinagoga. No domingo de manhã vai na missa. E daí de novo, de noite está na igreja. Fica correndo atrás de profetas. Irmãos, a nossa confiança deve estar em Deus. Porque foi Ele quem prometeu. Não foi profeta nenhum da terra estrangeira. Não foi nenhuma imagem de escultura. Não foi lá o horóscopo que disse que a gente vai sair do Egito ou vai sair do deserto. Foi Deus quem prometeu. E Ele é poderoso para tirar. Ninguém mais pode tirar, não. A gente precisa ser fiel a Deus no deserto. Fiel a Deus no deserto. Que nós comecemos 2013 fiéis e cada dia mais fiéis ao nosso Deus. Salmo 33, versículo 4. Ele diz que Deus cumpre as suas promessas. Deus é cumpridor de promessas. Não existe promessa que Deus faz e não cumpre. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Salmo 33, capítulo 4 diz que Deus é fiel à sua palavra, é fiel a si mesmo. Ele não é um Deus mentiroso, Ele é um Deus de promessa. Se você passou pelo deserto, está passando pelo deserto, ou vai passar pelo deserto um dia, saiba, Deus prometeu te tirar da escravidão para te levar para uma terra melhor. O deserto é só caminho para uma terra melhor. Muitas vezes nós ficamos olhando para o passado, mas lá era tão bom. Não. Bom é mais ser quando eu chegar lá.